Pessoal, a gente vai ver a última parte da LDO, ok? Questão 21, a LDO para 2011 veda a destinação de recursos de ação para ações de caráter sigiloso. Essa é a regra. Agora vem a exceção, ó. Exceto se o gasto for discriminado em categoria de programação ou de natureza de despesa específica e órgão ou entidade responsável por sua realização tem a finalidade de desenvolver atividades relativas à segurança da sociedade e do Estado, tendo como pré-condição o sigilo. Então, regra, a LDO veda a destinação de recursos com ações de caráter sigiloso e tem a exceção quando for o que? Atividades relacionadas à segurança da sociedade e do Estado e tendo como pré-condição o sigilo. Obviamente está correta essa questão. Não teria sentido todas as destinações de recursos estarem previstos de forma explícita, certo? Então ia frustrar muitas investigações aí, ok? Então a questão está correta, portanto. Questão 22, a LDO estabelece créditos adicionais. A gente vai estudar uma aula específica para isso, tá? Aprovados pelo Congresso Nacional, não requerem de edição de decreto para sua abertura, que se dará automaticamente com a sanção e a publicação da respectiva lei. Então veja, nós temos dois tipos de créditos, os créditos orçamentários e os créditos adicionais. A regra que os créditos orçamentários estão onde? Na LOA. E os créditos, a gente vai estudar rapidamente, vou falar sobre eles. Vai ter uma aula específica para isso. Tem os créditos extraordinários, nós temos os créditos especiais e temos os créditos suplementares. Isso aqui caso de comoção interna, guerra, créditos extraordinários. Os especiais são aqueles que não estavam previstos inicialmente na LOA e o suplementar vai suplementar algo que já está na LOA. Então são os chamados créditos retificadores da LOA. Certa regra era que, vamos supor que eu vou utilizar o crédito suplementar para suplementar uma despesa aqui que estava prevista na LOA e quando foi executado estava um valor maior, então precisava suplementar. Então foi pedido também autorização ao Congresso Nacional por meio do crédito adicional e a regra normalmente era que depois de autorizado era feito um decreto para a abertura, mas esse decreto agora não tem mais essa necessidade porque na própria legislação está prevendo agora que no ato da publicação da respectiva lei eu já posso iniciá-lo sem a necessidade de publicação do decreto, perfeito? Então agora a regra é essa. Então veja, o artigo 56 aí da LDO estava vigente, então os programas, os projetos relativos a créditos suplementares e especiais serão encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. A gente vai ver que o crédito especial ele pode abrir por decreto e depois mandar para o Congresso Nacional, ok? Também por meio magnético, sempre que possível, de forma consolidada, de acordo com áreas temáticas definidas por artigo 26 da resolução tal, ajustada de formas administrativas e supervenientes. Ó, os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e a publicação da respectiva lei. Em outras palavras, não há a necessidade da edição de decreto. Ok? É isso que está dizendo a questão. Questão 23. De acordo com a atual legislação brasileira, a LDO disporá sobre a alteração na legislação tributária, a gente já viu isso, que para todos os fins não estarão sujeitos aos princípios da autoridade e da anualidade. Aqui tem várias interpretações, certo? Ele está dizendo que uma delas eu poderia dizer que não estarão sujeitos aos princípios da anterioridade, não estarão sujeitos. Quem é que não estarão sujeitos? A legislação tributária? A legislação tributária está sujeita sim ao princípio da anterioridade. Não estarão sujeitos os que estão previstos na LDO?
não tem sentido também, porque a LDO ela serve de um ano para o outro. Então eu inicio no ano X para orientar a LOA do X mais 1, certo? E quando eu estou colocando no X, ela vem mais ou menos na metade do ano. Então aqui já existe alteração na legislação tributária, só que ela não entrou em vigor, porque ela vai entrar em vigor pelo princípio da anterioridade somente aqui. Se ela foi publicada aqui, ela vai entrar em vigência aqui. Então se ela foi publicada aqui e foi disposta na LDO, ela está sujeita sim ao princípio da anterioridade e da anualidade, ok? Então está correta a questão. Questão 24, isso aí é uma questão bola fora, não é de LDO e de LOA, mas vamos verificar aí. A LOA compreenderá o orçamento fiscal, de investimento e da Seguridade Social, ok? Devendo propiciar uma visão em conjunto e integrada das ações empreendidas pela administração pública, ok? Deve integrar o orçamento fiscal e a Seguridade Social, os fundos e incentivos fiscais e as transferências para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Aqui está trazendo uma situação que deve integrar o orçamento fiscal e da Seguridade Social, fundos e incentivos fiscais. Ora, incentivos fiscais eles não estão previstos na Seguridade Social. Os incentivos fiscais, que são aí os relacionados a reduzir, por exemplo, desigualdades interregionais segundo o critério populacional, e vão estar previstos no orçamento fiscal, mais no orçamento de investimento das empresas estatais. Por que não vão estar previstos na Seguridade Social? Porque a Seguridade Social não serve para combater a desigualdade social, porque ela tem um dos princípios lá que é a universalidade do atendimento, da cobertura do atendimento, ok? Então, Seguridade Social não serve aí para contribuir para a desigualdade, para reduzir a desigualdade interregional. Então, por isso a questão está errada, mas é uma questão de LOA, ok? A gente vai ver isso aí depois com mais calma. Questão 24, orçamento. Essa aqui tá errada e essa aqui tá sobrando, ok? Eu vou tirar depois. Questão 25. Nos termos das disposições constitucionais em vigor, a admissão de pessoal nos quadros do TCU para 2008 será condicionada à inclusão de despesas correspondentes à dotação orçamentária de 2008, ok? Além da autorização específica na LDO, perfeito, a ser aprovada até o fim da primeira parte da sessão legislativa de 2007, que é até dia 17 de julho, perfeito, correto. Veja, a concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, emprego e funções, alteração de estruturas de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, primeira condição, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e o acréscimo delas decorrentes. O que mais? E se houver autorização específica onde? Na LDO. Ressalva aí as empresas públicas, sociedade de economia mista. Então tem que estar previsto na LDO, é o que prevê a questão. E ele diz que o projeto da LDO será encaminhado 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido aqui, para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então o que está previsto na questão. Então está condicionado à inclusão da despesa correspondente à dotação orçamentária, ok. Autorização na LDO também e aprovada até a primeira parte da sessão legislativa de 2007. 26. Caso uma sociedade de economia mista, verificando existir prévia e suficiente dotação orçamentária que atenda a projeções de despesas com o pessoal, celebre acordo coletivo com o sindicato da categoria, concedendo um aumento salarial
para os seus empregados. Nessa situação, a celebração do acordo coletivo ferirá o dispositivo constitucional, tendo em vista que a concessão ao aumento salarial depende de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você acabou de verificar que estão ressalvadas empresas públicas e sociedade de economia mista. Veja, então, só para ocorrer então aí o aumento da remuneração, se houver prévia dotação orçamentária, e aqui, ó, se houver autorização específica na LDO, exceto ressalvados as empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, o caso está tratando uma sociedade de economia mista, então o gabarito está incorreto. Questão 27. A LDO deve dispor anualmente, entre outros aspectos, sobre as alterações na legislação tributária, perfeito, e sobre as políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, perfeito também. Questão 28. A aprovação da CMO, Comissão Mista de Orçamento e Fiscalização, de projeto de decreto legislativo autorizando a execução de dotação constantes na LOA, sob a condição suspensiva. Então, a aprovação da CMO para executar uma dotação que ela está suspensa, certo? Porque teve indícios aqui, ó, de irregularidades graves levantados pelo TCU, dependerá de justificação quanto às medidas saneadoras adotadas pelo órgão responsável. Então, só vai ocorrer então a aprovação para continuar a execução, que já foi suspenso pelo TCU, de algo que continha indício de irregularidade, quando tiver a justificativa ou justificação que teve o que? Saneamento de medidas saneadoras adotadas pelo órgão responsável. Ou seja, se não tiver isso, não pode executar. Saneou, vou continuar a execução? Vou. Então está correto. Veja, a LDO aí, o artigo 93, parágrafo 8º, vai dizer que a suspensão de que trata o parágrafo 7º poderá ser evitada a critério da comissão mista, certo? Caso os órgãos e as entidades executoras ou concedentes adotem medidas corretivas para o saneamento das possíveis falhas ou se forem oferecidas garantias suficientes à cobertura integral dos supostos prejuízos potenciais ao erário, ok? Então veja que a execução física orçamentária dos contratos e convênios de etapas parciais sobre texto relativo e subtítulos, os quais foram identificados indícios de irregularidades graves constantes no anexo A que se refere ao artigo tal, ficará condicionada à prévia deliberação da comissão mista. Então tem irregularidade, ocorreu aí a suspensão, está condicionada à prévia deliberação pela comissão mista, ou seja, aprovada. Então a suspensão que ocorreu, ela só vai voltar a ser executada se for aprovada, mas o órgão responsável tem que mostrar que foi adotada medidas corretivas. Exatamente o que está dizendo a questão aí, ok? Uma questão bem elaborada aí. Questão correta, lembrando que essas questões normalmente mais bem elaboradas, elas vão estar relacionadas aí muito estritamente aí à execução de atividades relacionadas aí ao orçamento. Questão 28, né? Tá, acho que já foi. Eu pulei o 29. Aqui é a questão 29, então vamos pegar aqui. No Congresso, o projeto de LDO poderá receber emendas. Poderá ou não poderá? Poderá. Todos os projetos de lei podem receber emendas no Congresso. Perfeito. Mas qual a condição? Que sejam compatíveis com o PPA. Sempre, sempre, sempre PPA vai ser as diretrizes, ok? Então PPA, LDO e LOA tem que ser compatível um com o outro. E serão apresentadas pela Comissão Mista de Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde receberão parecer sendo apreciada pelas duas casas na forma de regimento comum. Então, o PPA, LDO e LOA são apreciados pelas duas casas na forma de regimento comum. Perfeito. Então veja,
artigo 166. Os orçamentos de lei relativos ao PPA, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas na forma do regimento comum, o regimento do Congresso Nacional, certo? Caberá CMO, Comissão Mista Permanente, senadores e deputados. As emendas serão apresentadas pela Comissão Mista, certo? Que sobre elas emitirá parecer e apreciadas em forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Perfeito? É o que está previsto na questão aí, ok? Questão 30. A LDO estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento? Sim, é uma das funcionalidades, uma das atribuições da LDO. Perfeita questão. Então assim nós terminamos a bateria da LDO. Beleza, povo? Um abraço, até a próxima.